Olá pessoal, o tema de hoje será a implementação dos máquinas de vetor suporte ou Support Vector Machine para classificação em sistemas embarcados ou microcontroladores. Esse tipo de aplicação ele pode ser usado em Arduino, ESP32, Raspberry. Então a primeira parte do nosso projeto é fazer a implantação, a, a importação das bibliotecas. Nesse caso, a biblioteca que estamos usando, as bibliotecas que vamos usar é a MicroMLGen, algumas bibliotecas do sklearning. No nosso caso, como se trata-se de um classificador, vamos usar o SVM, o import SVC, e algumas métricas, né? E o dataset que será usado será o Iris. Então, o primeiro passo será o carregamento do nosso dataset. Como atributos, vamos usar a largura da septula, né, o tamanho da septula, da pétala, e assim sucessivamente. Né? Já para classificação, será uma classificação binária de duas espécies, ou setosa ou versicolor. Então, para isso, eu faço a importação do meu dataset no formato de data frame. Aqui eu consigo ver a questão de todos os atributos que esse dataset possui. Porém, para nossa aplicação, vamos usar apenas 3 desses atributos, ou seja, será os 3 primeiros atributos, com o objetivo de classificar qual é a espécie. Então, eu uso apenas os 3 primeiros atributos e tenho como target justamente a septosa e a versicolor, que são as espécies que queremos classificar. Que eu consigo fazer a visualização do meu data frame após a definição, né, o lock dele, para saber quais são os atributos que eu vou usar futuramente. No caso, septa, a pétala, né, e tanto a largura como o comprimento, né, da pétala. Após isso, eu consigo fazer uma visualização em 3D do meu dataset, onde eu tenho os meus atributos no eixo X, Y, Z, e também tenho no separado aqui as espécies, né? Então, até agora eu já tinha executado esse código, vou reexecutar só para não ter erro no final. Então, aqui eu consigo visualizar num gráfico 3D interativo qual é a classificação para cada uma dela, né? Aqui eu tenho uma classificação, dá para ver aqui que eles são atributos que estão distintos, né? E aqui outra classificação, né? Então aqui é um grupo de espécie, aqui é outra espécie, né? Então, por se tratar de um algoritmo que ele traça um plano, então aqui a gente já consegue ver mais ou menos como seria esse plano a ser traçado aqui. Aqui eu faço a visualização do shape da minha input e do meu output. No caso aqui são 3 atributos para um target. Faço a separação entre dados de teste e treinamento. Então vou ter zeros e uns, aqui é uma classificação binária. Aqui eu faço a exibição de algum desses parâmetros, mas aqui no final das contas não é tão útil. Posso até apagar aqui. Por fim, eu faço a criação do meu modelo. Para fazer a criação do meu modelo, existem alguns parâmetros que podem ser atribuídos, né? O gama, o tipo de kernel que vai ser usado, se será linear, polinomial, RBF. Isso é possível ver no nosso. Eu convido você para verificar o nosso artigo no Medium. Lá tem explicando cada um desses parâmetros detalhadamente. Mas basicamente aqui são parâmetros que fazem o ajuste do meu modelo.
Uma vez eu criado o meu modelo com os parâmetros desejados, eu faço o treinamento do meu modelo. Então, consigo clicar aqui e ver qual foi o modelo que foi criado. Então, é um modelo de vetor suporte com gama igual a 10 a menos 7 com kernel linear. Posteriormente, eu faço a validação desse modelo. Eu utilizo os dados de treinamento como entrada para saber qual foi a precisão do meu modelo durante o treinamento. Então, vou fazer um reset aqui. Então, os dados do meu treinamento foi todos a precisão deles. Além disso, eu consigo ver a matriz de confusão, onde na diagonal principal eu tenho os parâmetros que que classificaram corretamente o meu modelo. Além disso, eu consigo comparar o y de treinamento com o y da saída do meu modelo na forma percentual. Então, nesse caso aqui, o modelo acertou todas as classificações. Além disso, eu consigo também fazer uma visualização do hiperplano que foi criado a partir dos dados de treinamento. Então, isso aqui é bem interessante para para conseguirmos ver como é criado o hiperplano para fazer a classificação, né? No final das contas, esse algoritmo de vetor suporte nada mais é um algoritmo que cria um hiperplano para fazer a separação das variáveis, né? Então, ele faz o ajuste dos parâmetros do modelo a fim de encontrar qual seria o melhor hiperplano que faz a melhor separação entre as duas classes ou entre as n classes. Então, consigo ver aqui o hiperplano que foi traçado para o treinamento. Claro, por se tratar de um modelo software, né? Então ele tem uma margem de erro que considera mesmo pontos fora desse plano, né, do outro lado do plano, como sendo pertencente à classe, por manter uma distância menor entre o plano e a classe, né, de separação. Então, por exemplo, aqui dá para ver que se eu ajustar o plano assim, eu consigo ver bolinhas amarelas desse lado que classificaria a outra espécie, né? Mas por essas bolinhas amarelas estar mais próxima do plano, ela não considera que essas bolinhas amarelas pertencem a outra espécie. Então isso a gente chama de soft SVM. Então ele considera uma margem de erro para poder, ele faz esse relaxamento na regra para poder não ficar tão rigoroso assim e o algoritmo ser mais otimizado no final das contas. Aqui eu consigo observar bem, né, o algoritmo e o plano de separação entre as classes. Eu faço o mesmo processo para os dados de teste, onde eu executo os dados de teste como tendo como entradas o valor de teste e eu tenho a saída de teste, né? Então faço um model.predict passando como entrada o x de teste. Aqui também eu consigo ver alguns valores. Isso aqui pode ser tirado no final das contas. O importante é ver também que mesmo com os dados de teste o resultado foi de 100%. Com a matriz de confusão acertando todos os parâmetros e a acurácia do modelo de 100%. Bem como o hiperplano que foi criado de visualização, a gente consegue ver a mesma situação, né? Nesse caso aqui, apenas uma das bolinhas amarelas ficou para fora do plano. Vocês conseguem enxergar? Nesse caso, vocês podem ver que o hiperplano que foi criado, ele consegue de fato fazer a separação entre as duas classes. Por fim, vamos passar para a parte da implementação no microcontrolador. Nesse caso, vamos usar a port, né, que é uma função que faz justamente essa geração do código do Python para o C++.
Nesse caso aqui, nada mais é do que uma conta, né, uma função matemática, onde ele considera os valores de entrada, que seja as features, os parâmetros de entrada, e ele computa o kernel para cada uma delas, né? Se esse valor aqui for maior do que a barreira de decisão dele, né? No final das contas aqui ele está calculando distância. Se esse valor aqui for maior do que a região de fronteira, do caso de decisão, ele faz a decisão entre 0 e 1, que são as classes que queremos classificar, ou seja, ou versicolor ou septosa. O kernel que foi considerado foi o kernel do tipo linear, então nada mais é do que uma reta. Então, ao executar esse código, eu salvo, eu gero esse código aqui, que é um código em C++, uma função em C++ que faz a predição. Essa função em C++ ela é salva no meu microcontrolador, ou na pasta onde está o ponto ino do meu microcontrolador. Ou seja, ela é salva nesse arquivo aqui. E esse arquivo posteriormente é importado pelo ponto ino na IDE Arduino para ser embarcado no microcontrolador. Eu vou abrir aqui a IDE Arduino para fazer o deploy desse algoritmo de inteligência artificial que será embarcada no microcontrolador. Então, temos aqui a IDE do Arduino. Então, note que o arquivo que está sendo exibido aqui na IDE do Arduino é o mesmo que foi gerado lá durante o deploy no meu código em Python. Como eu faço para executar, né, o algoritmo de inteligência artificial? Eu faço a inclusão desse arquivo .h e faço a chamada da minha função, ou seja, seria esse passo: eloquente, ml, port, svm. Então eu tenho eloquente, ml, port e svm. Esse nome que eu coloco aqui é um nome aleatório que pode ser determinado pelo usuário. Eu botei classifier por se tratar de um classificador. Então eu passo o meu vetor de entrada, meu array do tipo float, com os parâmetros de cada uma cada um dos parâmetros de entrada, né? No caso aqui são 3, e chamo a função classifier, que é o que eu setei como nome da função, ponto predict, que seria a função de predição, e daí eu tenho um resultado. Então vou fazer o deploy desse código no microcontrolador ESP32 para vermos os resultados. Todo mundo está carregando, compilando o sketch. Então dá para ver aqui embaixo que o sketch está sendo compilado. Então está carregando o meu sketch. Ok, o sketch foi todo compilado. Então posso já abrir a minha IDE aqui, o console, o monitor serial, para verificar se de fato está fazendo a classificação corretamente. Certo, olhando o monitor serial, vimos que a classificação está sendo feita de maneira correta.
onde o X1 seria a classificação 0, septosa, e 1 seria a versicolor. Então, o código funcionou corretamente, né, junto com a implementação. Outro ponto que eu gostaria de abordar é com relação ao hypertuning, o hyperparameter tuning, que seria um modo automatizado de verificar qual seria a melhor topologia para o nosso algoritmo de inteligência artificial. Nesse caso, existe uma, uma função no sklearn, que é o Randomized Research CV, onde você consegue colocar quais são os parâmetros que você quer avaliar. Nesse caso seria o C, o gama e os kernels, né? No caso aqui o RBF, o linear, polinomial. E para isso você precisa primeiro fazer a chamada dessas bibliotecas. Segundo, definir qual grid de busca, né? Quais são os parâmetros a quais você gostaria de buscar. Depois, definir qual é qual, qual a métrica que você está usando para avaliar a performance. Nesse caso aqui é a curva ROC, né? De acurácia. Após isso, você executa o Randomized Research CV, passando o modelo que foi criado, a distribuição dos parâmetros, a randomização que será tomada, que seria uma semente de randomização, o número de interação, número de trabalho, se há um retorno ou não do treinamento e qual é o scoring que está sendo usado para avaliar cada um dos modelos. Após isso, né, isso aqui foi definido como best model, né, que seriam os modelos o melhor modelo para ser buscado. Após executar, você tem aqui qual é o melhor modelo que foi utilizado, né? Então, utilizando essa função report the best model, eu consigo ver qual é o modelo, né, dos candidatos que possui o melhor score. Nesse caso aqui, ele lista uma gama de modelos que possuem score igual, né? Por possuir score igual, ele acaba listando todos, né? Então aqui vamos ver que tem vários tipos de kernel diferentes, né? Então tem um RBF com gama igual a 0.6 e C igual a 4. Tem um polinomial com gama 0.12 e C igual a 6. Linear com gama igual a 0.89 e C igual a 8. Tudo isso aqui vai depender do seu microcontrolador, qual kernel que você vai usar, porque se você utilizar dependendo do tipo de kernel que você utiliza, ele utiliza mais ou menos memória, né? A forma que é construído o código em C vai requerer mais ou menos memória. Então acaba sendo um trade-off entre precisão do modelo, tamanho da memória do microcontrolador e enfim, você precisa decidir qual o melhor para o problema ser resolvido. Então, pessoal, na aula de hoje foi isso. Agradeço, convido vocês para visitarem meu Medium, vai estar na descrição, e também todo o projeto vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado.